Olá, amigos e amigas, aqui é Janete, sejam bem-vindos e bem-vindas mais uma vez aqui no canal Janete Orquídeas, Cactos e Suculentas. As flores das rosas do deserto, que são também suculentas, estão lindas, bem carregadinhas, muito bonitas mesmo, apesar do sol escaldante que tivemos aqui nos últimos tempos, nos últimos dias, que chegou a descorar o caudex de algumas delas. Olha, então o sol foi muito quente. Olha, o meu substrato tá fofinho ainda, olha. Ó, vendo? Então aqui o substrato ele não empedra fácil não. Apesar de ser um substrato rústico. Mas no tema do vídeo de hoje, apesar de eu estar iniciando o vídeo mostrando flores, eu quero mostrar como estão duas panelas de barro que eu plantei suculentas e elas estão ali há muito tempo sem mexer com elas, sem cuidar. E eu vou ver o que precisa ser feito. Não vou fazer agora nesse vídeo, mas vocês vão ver dicas do meu cultivo de suculentas em panelas de barro. Então sejam bem-vindos e bem-vindas mais uma vez aqui no canal. Por favor, se você não é inscrito, eu já te convido. E aí, nesse vídeo, eu quero mostrar como estão as suculentas plantadas em panelas de barro. Uma das panelas está sem furo, a outra está furada. Como as suculentas estão reagindo? Será que elas estão reagindo de forma igual para igual em ambos os cultivos? Vamos ver. Vamos ver, mas essas flores estão me encantando, que elas estão aqui jogadas no cantinho do muro. Olha só. Vamos ver como estão as suculentas plantadas em panelas de barro. Olha só. Aqui tem muita folha mesmo. Não reparem. Mas aqui estão as panelas de barro. Eu trouxe assim do jeito que estava para mostrar para vocês como elas estão. Tá cheio de folha seca, folha de árvores e folhas das próprias suculentas aqui do jardim. E olha só como estão. Eu já nem sei mais qual dessas duas panelas tem furos e qual não tem. Eu vou ver junto com vocês, mas vamos apreciar o que tá bonito e o que não está tão bonito aqui nesse cultivo de panela, né? De suculentas, na verdade, em panelas de barro. Olha só. Então aqui é aquela Gisele. Ela é maravilhosa, forma umas rosetas enormes, toma o sol da tarde todinho. Aqui tem a Vivian, que é um calanchoe, um cruzamento entre as sexangulares e a Luciae. Dois calanchoes, sexangulares e Luciae, formaram esse híbrido, né? Chamado Vivian. Aqui tem uma mauna brasileira. Ela não está crescendo muito, eu acredito que seja por ser cultivada no sol. Aqui a Hakuhou, perfeita, suculenta. Aqui esse monadênio, Hit, ele fica maravilhoso, é cultivado aqui também no sol, junto com as outras suculentas. Mais uma Hakuhou aqui. E assim está. Eu, na minha opinião, esse arranjo aqui, como ele está lindo. Lindo. Sinais de rebrotação nesse burrito, né? Nesse burrito. Olha, o que tá colorido é antigo. E o que tá novinho aqui, clarinho, são brotações novas. Então, vamos passar para a segunda panela. Essa é a primeira. Aqui acima tem esse senécio que já mudou o nome, não é mais um senécio, mas eu não me lembro
Que planta é essa? Que nome, né? Aqui, veja, não está como a outra. Aqui tem uma brotação nova, esse aqui é recente. Recente que eu quero dizer assim, eu fiz uma poda e simplesmente coloquei aqui uma muda, mas já, ó, já pegou. Eu tinha colocado até aqui, olha, um pedaço de pedra, uma pedrazinha para poder dar uma sustentação até que brotasse, mas já brotou. Aqui tem o Hakurou, que também é uma híbrida, né, da Lauí com a pálida. E aqui atrás tem esse Kalanchoe auricular. Que linda, né? Bem colorida as pontinhas que estão de fora com o sol, mas a parte que está sem sol está mais verde. Aqui na frente tem, eu não sei se é fantôme ou se é uma dessas plantas que parece muito com a fantôme. Ó, estão lindas, olha. Olha aqui de perfil e notem como estão lindas, né? As suculentas plantadas em panela de barro. Agora aqui, note que tem uma planta que já está sofrida, possivelmente pelo sol. Eu vou arrancar, porque tá caindo as folhas. E olha só a podridão. Notou? Olha aí, totalmente podre. Eu vou aproveitar algumas folhinhas. E olha como que está aqui, gente. Não era para menos, né? Só podia estar apodrecendo. Mas o que mais ocorre aqui é de ficar muito abafado. Com terra, né? Com o substrato e também com o abafamento do sol quente sobre elas o dia todo. Mais um monadênio aqui. Veja de perfil. Se for olhar assim de longe, não está tão feio, não é verdade? Então, como estão as suculentas? Na minha opinião, não tá feio. Tá bonito. Tá bonito. Tanto uma como a outra. Agora, note que essa daqui não tem muitos danos. O que que pode estar acontecendo? Eu vou ver agora junto com vocês qual das bacias, das panelas de barro não tem furo. Será que é essa? Ou será que é a outra que morreu, uma suculenta? Que estragou uma suculenta. Então, vamos ver juntos aqui como estão, né? Como, né, que tá. Se são furadas ou não, olha. Olha, essa daqui não tem furo nenhum. Tem aqui um risco de carvão, gente, ó. Porque era uma panela que eu usava no fogão a lenha, né? Olha aí, ó. Sem furo, sem nenhum furo. Essa, como está linda, na minha opinião, é a melhor. E essa daqui, eu sei que uma delas tem furos. Vamos ver como estão aqui, se tem furo, se eu me recordo bem. Olha aí. Olha aqui um furo, ó, na lateral, tá vendo, ó? Deu pra notar? Tá um pouco nublado já. Olha aqui, mas aqui, ó, bem nessa ponta aqui, é um furo. Eu fiz um furo em uma só, na época eu me lembro. E é essa. Bem pra vocês verem que nem sempre a panela que não tem furo, ou o recipiente, ou o vaso que não tem furo, é aquela que vai assim, contribuir para sua planta morrer, né? Porque essa daqui é bem a que tem furo e foi uma que aconteceu de estragar a plantinha, conforme vocês viram eu tirar aqui. E quantas mais não estragariam se eu não tivesse olhado agora? Eu vou dar uma correção, não é agora, nesse momento, mas fica uma dica, né? Fica uma dica e um lembrete até mesmo para mim, que não quer dizer que... Olha só que lindo. Então, eu aprendi aqui uma lição junto com vocês. Nem sempre a vasilha, o recipiente que está furado, que não está furado, é a que vai trazer danos para sua planta. Bom, eu não estou incentivando plantar em vasilha ou recipiente ou vaso ou panela sem furos.
porque realmente é um risco que corre, porque as suculentas precisam serem bem drenadas, né? O substrato tem que estar drenado. Mas quando a gente vai adquirindo uma certa experiência, acontece isso, da gente plantar sem medo, plantas bonitas, né? Bastante, porque essa panela é grande. Ela é grande, ó. E numa panela, e fica no sol pleno. E olha só, tá dando certo. Em breve eu virei dar uma limpada, uma organizada e mostro para vocês. Eu agradeço vocês que ficaram até aqui. E qual é então a resposta? Como estão as suculentas plantadas em panelas de barro? Eu gostaria muito de ver a sua resposta aqui abaixo dos comentários, viu? Deixa aí para mim como estão, na sua opinião, as panelas que eu plantei, as panelas não, as suculentas que eu plantei, né, em panelas de barro, como elas estão? E outra coisa, essa dica de cultivar sem furar o recipiente, você acha válida essa dica? Deixe o seu comentário, é muito importante você comentar, porque os comentários mostram, né, que você participa, e eu fico muito feliz quando eu vejo minhas queridas inscritas, meus queridos inscritos participando aqui no canal. Enfim, eu espero que tenham gostado desse vídeo onde eu mostrei como estão as minhas suculentas plantadas em panelas de barro. Sejam sempre muito bem-vindos. Agradeço pelo carinho, fiquem todos com Deus e até um próximo vídeo aqui do canal. Janete Orquídeas, Cactos e Suculentas.